Então, gente, boa tarde. Hoje é dia 26 de maio, né? Dia da nossa aula síncrona Google Meet número 2. Quem sentiu saudade do Google Meet número 1? Pô, o número 1 a gente só se encontrou no dia 12, né? Nós somos 12 pessoas aqui. Gente, quem está com fone aí, com microfone? Levanta a mão. Todo mundo sabe levantar a mão no Google Meet? Isso, olha lá. Já vi bastante gente aqui com microfone. Então, vamos combinar o seguinte: quem tem microfone, vamos falar. Senão fica complicado. Eu não perguntei nem como é que tá. Ficou bonitinho esse negócio de todo mundo levantar a mão, viu? Vai aparecendo as mãozinhas aqui na tela. Então, agora, enquete rápida. É melhor do que o Mentimeter, né? Quem já conseguiu assistir às videoaulas do dia 26/5? Levanta a mão. Só Ana Beatriz? Ou Ana Beatriz esqueceu a mão levantada? Gabriel também. Então, os demais não assistiram, então vocês, por favor, depois assistam, porque se já tivessem assistido, vocês poderiam aproveitar um pouco mais, né, do conteúdo de hoje, tá bom? Então, vamos direto para cá, depois que eu discutir esse tema, aí a gente pode voltar aqui nos conceitos básicos, ok? Quando eu estiver olhando assim de frente para vocês, olhando para vocês, é porque eu não estou olhando para a tela do Google Meet, ela está aqui do meu lado. Tá aqui, ó. Então, quando eu fizer uma pergunta, se tiver jeito de responder, é melhor, ok? Então, é o seguinte, eu ainda não compartilhei a tela, eu achei que eu estivesse compartilhando uma tela, agora que eu reparei, nós vamos para cá. Então, pessoal, seguinte, a hora que aparecer aí telinha para todo mundo, só levantar a mão que eu estou sabendo que você está visualizando. Quem não levantou... aqui para mim já. Tá, quem não se manifestou e não levantou a mão é porque ligou e saiu da sala, né? Deve estar viajando, é isso? Hein? Beleza. Então é o seguinte, nós vamos tratar deste assunto aqui, mas eu vou dar uma caminhada para chegar aqui com vocês, ok? Então eu vou voltar ao início dessa apresentação aqui, ó. Caramba, nós vamos falar daquilo lá. Então, nossa aula de hoje é esse pingo aqui, é esse pixel aqui no canto da tela, vai ser a nossa aula de hoje, né? Então, vamos dar uma... Então, gente, é o seguinte, na aula de hoje, especificamente a gente quer falar de análise de alimentos, mas eu quero dar um caminho para a gente chegar lá, tá? Estes slides, todos que vocês verão aqui, eles foram feitos num software chamado Prezi. Eu acho que todos já devem ter ouvido falar, né? Então, o Prezi tem esse negócio de zoom, você ir dando zoom na imagem e colocando um slide dentro desse zoom e tal. E aí, todos eles, eu já transformei tudo isso aqui em PDF, está disponível, tá? Se vocês abrirem, ou quem abriu o Moodle hoje, viu que eu coloquei lá o link para o livro do Leninger, né? O livro da 6ª edição, em português, tá? O livro está top, tá bom? Então, isso que a gente está vendo aqui no centro, pessoal, alguém já viu isso aqui em alguma disciplina? Bioquímica, sabe o que é isso? Está escrito aqui, né? Mapa metabólico, né? Acho que em bioquímica, professor. Tá? Então, o que o mapa metabólico ele mostra para a gente? Opa, cliquei no negócio errado aqui, peraí. Então, o mapa metabólico, o que ele mostra para a gente? Ele mostra rotas bioquímicas, tá? Então, aqui vocês estão vendo rotas
Isso aqui são rotas bioquímicas, ó. Tá? Aqui você tem ciclos, rotas bioquímicas. Então, a rota bioquímica aqui do centro do mapa são as rotas bioquímicas ligadas ao metabolismo de carboidratos. Aí, aqui do lado esquerdo, a gente vai ter o metabolismo de DNA, RNA, isso aqui é humano, tá, pessoal? Aí, aqui embaixo, o metabolismo de proteínas, né, ciclo da ureia. Aqui nos carboidratos, a gente tem a glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, né, aqui embaixo, ok? E aqui, lipídios, a gente vai ter lá as rotas bioquímicas de metabolização ou oxidação de lipídios aqui. Se vocês repararem, por que o ciclo de Krebs ele está colocado exatamente no centro do mapa, ou quase, né, que exatamente no centro? Porque todas as rotas bioquímicas, elas acabam caindo em um intermediário ou diretamente dentro do ciclo de Krebs, ok? Então, o ciclo de Krebs, pessoal, é a rota principal. Se isso aqui fosse o mapa de palmas, o ciclo de Krebs ia ser quem? A Praça dos Girassóis? A Praça dos Girassóis, exatamente. Então, não interessa de que lado você está vindo do metabolismo da cidade, em algum momento você sempre acaba caindo aqui. Outra informação interessante é que o metabolismo dos carboidratos, ou a gente vai chamar aqui de metabolismo energético, ele é um ponto central, tá? Nas vias metabólicas. Então, quando a gente pensa em formulação de dietas, quando a gente pensa em nutrição, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o balanço energético. Como é que está? Qual é a minha demanda energética e se eu estou conseguindo atender essa demanda energética. Então, assim, eu coloquei esse mapa, ele está pequenininho, mas é exatamente para a gente ter essa visualização macro, né, externa, de que o ciclo de Krebs é um ponto central do metabolismo e o metabolismo energético ele é fundamental. E quando eu digo metabolismo energético, nós, humanos, e os animais também, extraímos energia de quais moléculas orgânicas? De carboidratos, de lipídios e de proteínas. Então, são as 3 macromoléculas orgânicas. Por que eu falo macromoléculas? Alguém teria uma sugestão? Por que o professor falou macromoléculas? Por quê? Acho que porque vai englobar outras, né? O que você quer dizer englobar outras? No caso das proteínas, você vai ter outras coisas depois da proteína. A partir da proteína. Tá, mas outras coisas que você está dizendo é o quê? Subunidades dela? O que é? Isso, tipo, por exemplo, as enzimas. Tá, mas a enzima é uma proteína, né? Eu estou falando macromolécula porque carboidrato, lipídio e proteína são moléculas complexas e grandes. Você pega na proteína, você vê, você come, né? Se eu falasse um átomo de carbono, ele não pode ser macro, você não vê o átomo de carbono, né? Embora você consiga pegá-lo, né? Se agora se for um átomo só, você não sabe o que está pegando. Mas se você pegar um grafite, você está pegando átomos de carbono, né? Então, macromolécula, porque são moléculas complexas, moléculas grandes, e como tais, para que sejam metabolizadas, elas precisam sofrer um processo de digestão. Digestão seria a redução de seu tamanho até as unidades fundamentais da sua constituição. Tá claro? Por isso que eu falei macromolécula. Então, vamos adiantar aqui. Então, a nutrição, de forma geral, é uma ciência resultante da convergência de muitas áreas do conhecimento humano,
como discutimos no nosso primeiro encontro síncrono, né? Então, aqui eu estou citando bioquímica, ou química, bioquímica, fisiologia, histologia, entre outras áreas que a gente vai discutir durante o curso aqui, tá? Então, existem 5 classes de nutrientes importantes que a gente precisa reconhecer, e essas 5 classes foram descritas no livro do Leninger, né? Então, está lá, nutrientes provavelmente requeridos, é o asterisco aqui, né? Vamos ver onde que ele está indicando esse asterisco. Aqui, a água, né? Ele está dizendo que, embora a água não seja um nutriente no sentido estrito, ela faz parte, ela é necessária, né, no nosso metabolismo, então, ela não fornece energia, mas ela viabiliza a vida, ela viabiliza o metabolismo. Tá? Então, como fontes energéticas, a gente tem lá carboidratos, lipídios e proteínas. Isso aqui é fundamental. Então, de cara, você tem que saber que quando você vai calcular o valor energético de um alimento, você precisa conhecer a composição do alimento em carboidratos, lipídios e proteínas. Ok? Ah, mas e a composição em minerais? Minerais não serão oxidados para gerar energia no nosso metabolismo, né? Muito menos as vitaminas, tá? Aminoácidos, alguns aminoácidos, né? Tá? Mas aminoácido é subunidade da proteína, né? Qual que é a unidade fundamental de um tipo de lipídio chamado triglicerídeo? Quem lembra? Quando eu falo lipídio, eu estou me referindo a uma classe enorme de substâncias hidrofóbicas, né? De substâncias que têm características de solubilização específicas. Dentre os lipídios, nós vamos ter uma aula só sobre os tipos de lipídio, isso é estudado em bioquímica. Quem já fez bioquímica aqui na turma? Vou chegar um pouquinho para cá. Ok, então a maioria já estudou lipídio, né? Então, aqui, os triglicerídeos são os óleos vegetais, né? A gordura animal, né? Ela tem uma unidade fundamental, que são os ácidos graxos, ok? E os carboidratos, que tem aí alguns tipos de carboidratos. Quem saberia me falar qual é o carboidrato fundamental, ou básico, do amido? O amido é uma macromolécula, né? Um polímero de carboidrato. O amido de milho, amido de mandioca, amido de trigo, ele é constituído de qual carboidrato? Simples. Pode mandar aí, eu não estou olhando para o chat, se tiver alguém escrevendo no chat, deixa eu ver. Não tem. Vai, Ingrid, com a mãozinha levantada, está querendo falar. A glicose. A glicose, exatamente. Então, a glicose é né? É um monossacarídeo, né? Então, a gente tem lá, como fonte energética, os 3, tá? Então, se eu precisar calcular a energia de um alimento na rotulagem de alimentos, eu vou lá mensurar quanto que eu tenho de carboidrato, de proteína, naquele alimento, né? Uma outra forma é, sabendo a composição e a porcentagem, né, ou a quantidade de cada ingrediente da fórmula, a gente pode ir nas tabelas nutricionais também e coletar essa informação e depois fazer a conta, tá? Então, e os aminoácidos? Quem sabe quantos são os aminoácidos que participam da proteína? Vamos fazer um teste aqui, rápido, tá? Então, eu vou pedir para que vocês me auxiliem. Vocês vão digitar no Google aí quantos aminoácidos participam da proteína, e aí, o que você encontrar, você vai digitar no chat. Eu quero ver se vai haver divergência ou não de informações. Pode ser? Estou esperando o pessoal concluir aqui. Só 3 votaram até agora. Vocês estão indo só no primeiro que aparece? Beleza, 20 aminoácidos. Isso. Já existe, gente, citações falando que são 21 aminoácidos. Aí a gente acha uma tal de ornitina.
Só que a ornitina, ela é um intermediário de um aminoácido, ela participa do metabolismo, mas ela não participa da estrutura proteica. Então, da proteína, vamos falar assim, a gente tem 20 aminoácidos, na natureza existem mais de 100 aminoácidos, mas que fazem parte de proteína são os 20 aminoácidos aí, do metabolismo, tá? Então, aqui, o Leniger traz aqui os aminoácidos essenciais, e essa palavra essencial, ela diz respeito ao seguinte: dos 20 aminoácidos, alguns são tidos no nosso metabolismo como essenciais. Significa que, necessariamente, eles precisam ser ingeridos na dieta. A gente não consegue, a partir de um aminoácido específico, produzir aquele. Então, existem aminoácidos que são possíveis de serem transformados em outro no nosso metabolismo. Mas existem aminoácidos que não, eles necessariamente devem vir da dieta, tá? Então, a gente tem lá a arginina, histidina, arginina em adultos, né? Histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. Quem está ouvindo o nome de aminoácido pela primeira vez hoje? Tem alguém? Acho que não, né? Tem alguém ouvindo pela primeira vez? Essa tabela aqui está na página 77 do livro do Leniger, que eu linkei para vocês lá no Moodle, tá? Então, dos tipos de aminoácidos, aqui são 20 aminoácidos descritos, tá? Então, se vocês forem investigar aí na internet, vocês vão achar sites falando de 21, vai achar site falando da ornitina, né? Mas ela não está aqui, porque ela é um intermediário, já eu mostro isso, esse comentário aqui no livro. Então, vocês verão que os aminoácidos, eles são, eu não vou dar aula de bioquímica, tá, aqui, mas eles são agrupados em função, existem formas de agrupar os aminoácidos, ou de classificá-los, tá? Uma das formas no metabolismo humano, qual é o produto final que entra lá no ciclo de Krebs, o que chega lá perto da cadeia do ciclo de Krebs. Então, você pode agrupar os aminoácidos em função disso. Aqui, os aminoácidos estão agrupados em função dos seus grupos polares e apolares, se são aromáticos, né? Então, aqui, glicina, alanina, prolina, valina, são todos grupos apolares, né? Apolares significa que não tem carga elétrica, tá? Então, você tem aminoácidos aromáticos, né? Fenilalanina, tirosina, triptofano, são aminoácidos essenciais. Ó. Triptofano é essencial, né? Você pega lá a tirosina, ela não está aqui, tá? Treonina, aqui, ó, não está aqui. Né? Então, ela não é. A fenilalanina está aqui, ela é um aminoácido aromático, mas ela é essencial, né? Além disso, a gente tem aminoácidos polares. Polares significa que existe carga elétrica, né? Não é uma molécula eletricamente estabilizada. Então, um aminoácido polar, ele vai participar de funções metabólicas específicas, aonde a polaridade seja exigida, né, naquele tipo de reação química. Então, o que vai definir a natureza, a finalidade bioquímica e metabólica dos aminoácidos é a sua própria natureza bioquímica, a sua estrutura química, efetivamente falando, né? Então, aqui, aminoácidos carregados positivamente, ó, lisina, histidina, arginina, e aminoácidos carregados negativamente, glutamato e aspartato. Então, aqui a gente tem a sigla, cada aminoácido é representado por uma sigla de 3 letras, né? Ou uma letrinha só, e aí você tem lá as constantes os valores de pK, né? Dos aminoácidos, de reação, de pH e assim por diante. Ok? Então, agora eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Se a gente colocar aqui ornitina,
a ornitina, que ele fala o seguinte, ó, cerca de 300 aminoácidos adicionais foram encontrados nas células. Eu falei de 100, ele já está falando de 300 aqui, né? Adicionais não significam que são aminoácidos que são encontrados em proteínas, tá? E ele diz que a ornitina e a citrulina merecem atenção especial porque são intermediários importantes, chave, quer dizer, importantes, no metabolismo da biossíntese da arginina, né? A arginina é um aminoácido essencial em adultos, ele está falando de biossíntese, então essa biossíntese vai acontecer em criança, essa biossíntese vai acontecer onde? Esse capítulo aqui, ele é mais genérico, né? Ele trata a bioquímica nesse sentido mais genérico. Ok? Mas ela não faz parte, então, do aminoácido proteico. Então, se a gente avançar aqui, ó, a gente vê a ornitina e a citrulina. Deixa eu ver se eu acho uma anterior a essa. Ah, então, se você espera-se que você não se restrinja à aula de hoje, e você pegue o capítulo aqui do Leninger, aminoácidos, peptídeos e proteínas, é o capítulo 3, e leia, né? E efetivamente vá atrás dessas informações aqui. Aqui ele está mostrando a quitina, né? Está mostrando a hemoglobina, que é uma outra proteína, está mostrando aqui a queratina do chifre do rinoceronte, que é outra tipo de proteína, que é a mesma que está na nossa unha, né? Então, aminoácidos são feitos de proteínas, são feitas de aminoácidos. Os aminoácidos, no nosso metabolismo, eles são classificados quanto essenciais ou não essenciais. Os que são essenciais precisam vir da dieta, necessariamente, porque os não essenciais, eles podem ser transformados a partir de um outro aminoácido que foi ingerido, ok? Então, esse caráter da essencialidade está ligado a essa possibilidade de biossíntese do aminoácido lá, ok? E aminoácidos que têm enxofre, que a gente chama sulfurado, né, como metionina, são aminoácidos extremamente importantes, né? A gente estava vendo aqui nessa cadeia aqui, aqueles intermediários da ornitina mesmo, os aminoácidos chamados de BCA, que tem cadeias ramificadas, né, deixa eu ver se está, aromáticos, carregados negativamente, apolares alifáticos, eles são importantes na biossíntese de músculo, né? Proteínas feitas de aminoácidos essenciais e não essenciais, lipídios são ácidos graxos, suas unidades fundamentais, e os carboidratos, aí a gente falou de glicose, mas a gente tem xilose, arabinose, manose, frutose, lactose, né? Tem todos os açúcares aí, os monossacarídeos. Aí, vitaminas. As vitaminas, elas são classificadas em dois grupos. Aquelas que são solúveis em gordura e aquelas que são solúveis em água. Alguém sabe me dizer quais são as vitaminas solúveis em gordura? Toda substância, ou ela vai ter solubilidade em água ou em gordura, né? Então, tudo que você pensar, você tem que imediatamente imaginar, isso aqui é solúvel em água ou em gordura? As vitaminas, elas se dividem nesses dois grupos. Quais são as solúveis em gordura? Eu acho que a A, professor, a D, a vitamina A, D. K. Você está lendo aí no fim da tabela? Vitamina A, D, E e K? Sim. É isso mesmo, né? Então, estas vitaminas aqui são lipossolúveis, significa que para que você consiga ter uma boa absorção delas, você tem que consumi-las junto com óleo na dieta. Você tem que ter gordura ou óleo na dieta para poder ter solubilidade, né? E as demais, o ácido ascórbico, que é a vitamina C, e as demais acima, são todas vitaminas do complexo B, ok? E elas são hidrossolúveis. Então, vitamina C e vitaminas do complexo B, você pode tomar diariamente. Se você tomar em excesso, o excesso delas vai sair na urina.
Então, quando você toma a vitamina do complexo B, você faz aquele xixi da cor de marca-texto, porque o excesso está saindo na urina, que é solúvel em água, né? Agora, as vitaminas A, DEC, A, D, E e K, essas são retidas na gordura corporal. Então, quem está bem de vitamina, come bastante vitamina A, por exemplo. Se você cortar a barriga e olhar para a tua gordura da barriga, ela vai estar amarelinha, tá? E aí, em momentos de escassez, você mobiliza, junto com a mobilização da gordura, você mobiliza e usa essas vitaminas aí. Então, elas são as que dão maior risco de hipervitaminose. Se você consumir a mais vitamina A, D, E e K, a hipervitaminose traz também problemas, tá bom? O excesso de vitamina A, eu nunca vi, tá? Eu já vi muita carência de D, que é mais comum, né? A gente vê muito isso, a carência de vitamina D, e vitamina E e K também a gente vê carência, excesso é mais difícil. Antigamente, os suplementos vitamínicos, eles vinham com uma concentração muito alta. Então, as pessoas tomavam, ficavam tomando muito tempo e dava problema. Hoje, as formulações, elas vêm com a dose diária recomendada. Então, é muito mais difícil você ter um efeito de hipervitaminose, tá? Dentre os ácidos graxos, que são unidades fundamentais dos lipídios, a gente tem dois que são ácidos graxos fundamentais, ou que são essenciais, que precisam vir da dieta, que a gente não consegue sintetizar, e participam do nosso metabolismo, que são o ácido linoleico e o linolênico, né? Ômega 3 e ômega 6, ok? Então, esses dois ácidos graxos são importantes no metabolismo. E, dentre os minerais, a gente vai ter todos esses minerais aqui, que são classificados em macrominerais e microminerais. Então, nós vamos olhar para a próxima figura aqui. Já já eu volto para essa. Espera aí. Espera aí que eu tenho que avançar. Opa, pulou uma, tem que voltar nessa aqui. Então, aqui, ó, os minerais. Então, você tem macrominerais. Por que macro? Aqui está escrito major elements, mas macro pela quantidade que eles participam no nosso organismo, né? Então, a gente exige, eu tenho a necessidade de consumi-los em quantidades maiores, a gente consome em gramas por dia esses minerais, enquanto os minerais microminerais, ou elementos traços, né, a gente consome em quantidades bem pequenas, em miligramas por dia, né? Então, o macro e micro não define ser mais importante e menos. Diz que estes são exigidos em maior quantidade e estes são exigidos em menor quantidade, mas todos eles são importantes, tá? Então, lá, cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, enxofre, magnésio são os macro, né? Cobalto, manganês, iodo, selênio, molibdênio, cobre, zinco e ferro são os microminerais aqui. Então, aqui a gente tem as 3 macromoléculas orgânicas, que são as que vão oxidar no nosso metabolismo e gerar energia, não é isso? Quem aqui já sabia que a energia que a gente consegue da nossa alimentação, ela vem da oxidação dessas 3 macromoléculas? Levanta a mão aí, pô. Agora, das 3, escreve aí para mim, qual delas tem função exclusiva de fornecer energia? É prioridade dela, fornecer energia no nosso metabolismo. Exatamente, carboidrato, né? Então, os carboidratos, eles entram e são totalmente oxidados, né? A gente não estoca carboidrato, salvo um pouquinho de glicogênio que a gente tem dentro das células musculares, tá? Então, os carboidratos aqui, eles têm essa função nutricional principal, né?
E aí, são os seguintes, são os nutrientes mais abundantes e a principal fonte de energia biológica, através da sua oxidação nos tecidos corporais. Então, você comeu muito carboidrato, oxida, gera bastante energia. Agora, se você gerar bastante energia e não gastar essa energia no seu metabolismo, que tipo de molécula o seu organismo vai produzir? Você mudou a numeração e não ficou legal. Não ficou legal, porque olha aqui, ó. Não, esse aqui é o meu. Esse é o meu. Esse é o meu. Agora o teu... Vou dar uma dica, você engorda. O teu... Abre aí o teu. Mas eu precisava... Se Nem sobrar, entendi a pergunta, professor. quando você come muito carboidrato e gera mais energia do que gasta, você vai acumular essa energia de que forma? Na forma de gordura, né? Então, tem muita gente fazendo exame de sangue da triglicérides alto, né? Que são gordura no sangue alta, e falar, eu tenho que diminuir a gordura. Mas ela não diminui o carboidrato, né? O prato de macarrão é desse tamanho, o prato de arroz é desse tamanho, o doce é desse tamanho, né? Então, se a gordura no sangue está alta, você tem que olhar para o carboidrato, né? Então, a outra são os triglicerídeos, ou trigliceróis, né? De origem animal e vegetal. Quando a gente fala de triglicerídeos de origem animal, a gente está falando de gordura. A palavra gordura se refere ao triglicerídeo de origem animal. A palavra óleo se refere ao triglicerídeo de origem vegetal. Então, você tem óleo de soja e gordura de porco, né? Você não fala óleo de porco e nem gordura de soja, né? A indústria de alimentos, ela pega o óleo vegetal e hidrogena esse óleo. Então, ela hidrogenando, ela deixa esse óleo sólido em temperatura ambiente. E aí ele chama de gordura vegetal pelo aspecto parecido com a gordura animal, né? Então, eles ficam logo abaixo dos carboidratos como principal fonte de energia. Agora, quem tem mais energia? O carboidrato ou o lipídio? Peraí, eu vou colocar assim um deadline aqui para vocês responderem, né? Quem tem mais energia? Responde agora. Pode ir no chat, gente. Você mandou no WhatsApp, Beleza. né? Lipídio, 2 pessoas responderam, lipídios, né? E por que está escrito aqui que os triglicerídeos de origem animal e vegetal vêm logo abaixo dos carboidratos como principal fonte de energia? Por que está dito isso? Porque a numeração que eu fiz... De fato, está correto. Os lipídios são o grupo de macromolécula orgânica que tem maior quantidade de energia por grama, né, por peso. Está escrito aqui porque a gente tem na nossa dieta uma participação de carboidrato muito maior do que a participação de lipídio, isso numa dieta normal, tá? Então, 1 grama de carboidrato, ele vai ter lá 4 quilocalorias aproximadamente. 1 grama de lipídio tem 9, quase que o dobro, tá? Mas a gente consome menos lipídio do que carboidratos, né? Até porque existem alguns tecidos no organismo humano e animal que exigem exclusivamente como fonte de energia carboidrato, glicose. Alguém saberia dizer quais são? Eu entendi a pergunta, professor. Existem alguns tecidos no organismo humano. Todo mundo sabe o que são tecidos, né? Tipos celulares, né? Tipos de grupos celulares, né? Que exigem como fonte de energia glicose, carboidrato exclusivo, não tira a energia de lipídio. Quais são? Testículos, ovário e o cérebro.
E aí a Eles gente já usam chamou outro, quem sabe, glicose ele como começou fonte de a energia. participar Os demais usam as duas, tá? Ou amplia Há o tecidos grupo, né? cardíacos que usam muito Ou amplia óleo, o grupo, né? tá? Muito lipídio, tá? Para É. geração de energia. Então, vamos lá. E as proteínas? As proteínas possuem duas funções principais, né? As proteínas têm função de estrutura, função estrutural, de construção do organismo. Então, músculos, a matriz proteica dos ossos, né? Basicamente, a nossa constituição, ela é proteica. A gente também tem lipídio, bastante lipídio na nossa constituição corporal. E minerais, né? O que nós não temos na constituição corporal são carboidratos, com exceção do glicogênio, que é muito pouquinho, que está dentro das células musculares. Então, as proteínas têm função estrutural no organismo e, continuamente, o nosso organismo ele está sintetizando novas proteínas e degradando proteínas antigas. Então, a gente está fazendo uma reciclagem de proteína. Então, a proteína muscular que você tem hoje aí no bíceps, né? Ela se renovou desde quando você era criança, né? A proteína que você tem na mucosa da boca, ela se renova com bastante velocidade. Então, cada tipo de tecido corporal, ele tem uma taxa de renovação específica, né? Isso a gente chama de turnover proteico. Então, você tem glândula mamária com alta taxa de renovação, alto turnover proteico. Você tem a próstata com alto turnover proteico. Você tem o intestino inteiro com alto turnover proteico. Você tem a mucosa da boca. Né? Então, você tem regiões ou tecidos corporais que têm maior taxa de renovação e regiões com menor taxa de renovação celular. Isso está relacionado diretamente com a predisposição que esses tecidos corporais têm para o desenvolvimento de câncer, né? Então, se tem a mucosa da boca, que ela tem alta taxa de multiplicação celular, quer dizer, a possibilidade de ocorrer um erro na multiplicação celular é maior. E aí você coloca álcool, mais de 8.000 substâncias tóxicas de cigarro, droga. Na mucosa, você está dando sopa para o azar, né? Então, geralmente, a gente observa desenvolvimento de câncer em tecidos corporais que têm maior taxa de renovação. Tá? Então, comecem a entender metabolismo como uma relação, uma balança que está equilibrando síntese e degradação. Então, vai ter fase na vida que você faz mais síntese do que degradação de tecidos. Tem fase na vida que você degrada mais do que faz síntese. Né? Qual seria essa fase? Onde a taxa de degradação dos tecidos corporais, o turnover diminui. É a infância, a juventude ou a velhice? Não, ela mandou aqui para mim, A velhice. não A tirou velhice. o Marcelo. Na adolescência, você está no ápice da biossíntese, né? Do anabolismo proteico, tá? Então, a fase da vida do indivíduo, ela se modifica com os padrões hormonais que definem o ritmo do metabolismo, o ritmo metabólico. Então, quando você pensa em bebê, em criança, em adolescente, em adulto e idoso, você já, de cara, você já sabe. Bom, se está mudando o ritmo metabólico, se está mudando as taxas de renovação de tecidos corporais, as necessidades nutricionais também mudam. A gente já começa a perceber que as necessidades nutricionais estão correlacionadas com a fase, né, da vida do indivíduo. Né? Então, as proteínas apresentam funções metabólicas, né? Essas são enzimas,
ok? Mas elas também têm função estrutural, né, no nosso organismo. Alguns de seus aminoácidos são precursores de hormônios e outras biomoléculas. Então, proteína, gente, é fundamental. Por isso que você não consegue conceber uma vida e uma vida saudável com restrição proteica. Então, vamos avançar. Os carboidratos, os lipídios e as proteínas formam o maior aporte de nutrientes dos seres vivos. Então, a maior parte, o grosso da nossa dieta é formada disso, mas também são nutrientes, vitaminas e minerais. Está claro até aqui? Então, o que um alimento deve ter? O que tem no alimento lá que vai nutrir a gente? Carboidrato, lipídio, proteína, vitaminas e minerais. Agora, em alguns alimentos você tem mais carboidrato, outros você tem mais lipídios, outros você tem mais proteína, outros você tem mais vitaminas, e você tem combinações diferentes da oferta desses nutrientes todos, ou desses grupos de nutrientes, nos alimentos. E aí eu vou avançar lá para a análise agora. Vamos prestar bem atenção aqui. Nós vamos falar de análise de alimentos. Então, a análise de alimento, a palavra análise, ela significa você separar as causas das consequências, né? Quando você fala assim, fui no psicólogo fazer análise. Então, você foi lá separar causas e consequências. E quando a gente fala de análise de alimentos, a gente quer separar dele quais são os seus constituintes químicos, ok? Então, a primeira informação que a gente precisa ter é a seguinte, que todo alimento, qualquer milho, soja, carne, arroz, qualquer alimento, ele tem uma fração de água e matéria seca. Mesmo se você comprar um saco de milho seco para dar para as galinhas, para fazer ração, aquele milho lá ainda tem umidade nele. Né? Para que você tire toda a umidade desse alimento, você precisa secá-lo a 100 graus Celsius. Para a análise química, a gente não pode secar um alimento acima de 60 graus, porque a gente cozinha ele e provoca reações entre carboidratos e proteínas, e isso altera a composição desse alimento no final, quando você for analisar. Então, para a análise nutricional dos alimentos, a gente faz uma pré-secagem. É uma secagem à temperatura mais branda, a 60 graus, por 48 horas. Aí, o alimento ele perde a maior parte da água, mas ainda fica lá uns 9, 8% de água, mais ou menos, no alimento. Mas ele fica seco. Né? A impressão, o aspecto que você tem é que ele está seco. Então, você pode, com esse alimento seco, moer, transformar ele em pó, num pozinho bem fino, para que você faça as análises químicas, que nós vamos estudar agora. Né? Você vai tirar uma amostra desse alimento que foi pré-secado a 60 graus e vai levar na estufa a 100 para poder acabar de secar. E aí você vai saber quanto de umidade ainda tem na amostra, nas amostras que você está levando para fazer proteína, fibra, gordura, vitamina, todas as análises que você for fazer, você sabe quanto de umidade ainda tem naquele alimento lá. Ok? Então, é sempre uma pré-secagem, o alimento pré-seco é moído e vai para análise. E depois você tira uma amostra dele e faz a secagem definitiva para verificar quanto ainda tem. Ok? Está entendido isso? Sim, professor. Tá? Tá, sim, professor. Alguém já fez, trabalhando aí, fazendo estágio aqui na universidade, nos laboratórios, secagem de alimentos? Não, professor. Não, professor. Tá? Então, assim, sempre lembra disso. Se o teu interesse é retratar quimicamente como o alimento está, você tem que secá-lo a uma temperatura mais branda, de 60 graus, 48 horas. Aí você faz a análise nele seco assim. E você tira uma amostrinha para fazer uma secagem definitiva, para saber quanto de umidade ainda tem, para depois você poder fazer a conta do 100% seco. Tá?
Então, tirando a água do alimento, você tem a fração de matéria seca, né? É o que sobra tirando a água. E essa matéria seca, ela tem dois componentes. Imagine que você pegou essa matéria seca, você pegou lá 10 gramas de milho pré-secado, né? Aí você moeu, tá o pozinho, o fubá lá, você pega um pouco dele e vai e queima. Você vai botar fogo naquilo. O que sobra? O que sobra quando você queima madeira no fogão a lenha? Quando você faz uma fogueira? A cinza. Sobra cinza. As cinzas são os minerais. Quais? Todos. Os macro e microminerais. Então, como é que se mede a matéria inorgânica? Inorgânica são os minerais. Você incinera o alimento. Você coloca num forno chamado forno mufla. Esse forno é aquecido a 600 graus Celsius, né? De 550 a 600 graus Celsius, e incinera. Tá? Tem mufla no mercado aí que vai até 1.300 graus. Imagina a temperatura, né? E aí você incinera até sobrar cinzas. Então, aí você tem a fração mineral. Ok? Aqui, a matéria inorgânica, que são os minerais, está separado em não essenciais e essenciais, porque os não essenciais são aqueles que não fazem parte do nosso metabolismo, da nossa constituição, e dos essenciais são todos aqueles que precisam vir da dieta, que são os macro e microminerais que a gente já viu, cálcio, fósforo, magnésio, né? Aí vimos iodo, selênio, zinco, molibdênio, então, todos os macro e micros aí, ok? Tá? Agora, se tiver elemento mineral que não faz parte, né? Tipo, você fala de silício, você fala de, sei lá, de cádmio, você fala de chumbo, você fala de... Aí não são essenciais aqui, tá bom? Então, o que interessa do ponto de vista nutricional são os macro e micro aqui. Então, a matéria seca, incinerada, gera a matéria inorgânica, que são as cinzas. Tá? Por isso que está escrito aqui, cinzas. Tá? Matéria mineral. Ok? Agora, a fração da matéria orgânica, aquilo que não é cinza, então, se você pegar matéria seca menos a cinza, o que sobra? Matéria orgânica. E dentro dessa matéria orgânica, a composição, a constituição dela, ela vai ter o quê? Ela vai ter compostos nitrogenados que, em sua maior parte, normalmente são formados por proteína. Ela vai ter os carboidratos, que, dependendo do tipo de alimento, a maior parte dele pode ser fibra ou pode ser amido, ou açúcar, né? Nós vamos falar especificamente de cada um. Você também tem compostos fenólicos aqui, que já são em quantidade bem menores, né? Pequenas, presentes no alimento, e aqui nós temos a lignina, que faz parte da parede celular, ou da fibra vegetal, e dos taninos, né? E os lipídios, que seriam os óleos ou gorduras, né, que aí é dividido em lipídios simples ou compostos, ok? E as vitaminas, como a gente já viu, lipossolúveis A, D, E e K, hidrossolúveis, vitamina C e vitaminas do complexo B, ok? Então, todas essas frações aqui são frações orgânicas. De quais delas a gente tira a energia no nosso metabolismo? De carboidrato, de lipídio e de proteína. Tá? Por que eu não mostrei composto nitrogenado? Eu apontei a proteína aqui. Porque a gente tira energia da proteína, a gente não tira energia de compostos nitrogenados que não sejam proteína. Por exemplo, da ureia, né? Por exemplo, do nitrato, do nitrito, né? Tá bom? Até aqui tudo bem? Quem não quer falar da joinha? Ok? Ok, professor. Então vamos pensar o seguinte. A primeira análise que eu quero falar, quando a gente fala assim, vamos medir a proteína de um alimento. Como é que é esse método? Existem hoje
três metodologias, mas a metodologia referencial é chamada metodologia de Kildown. Tá? Essa metodologia, ela pega o alimento, ela digere o alimento no ácido forte, com ácido sulfúrico. Aí, a proteína que tem aminoácidos ligados em aminoácidos, ela solta tudo aquilo. Fica os aminoácidos livres. Aí ela pega e degrada os aminoácidos. Então, o nitrogênio, o amina, que está ligado no cetoácido para fazer o aminoácido, esse radical NH2, ele solta. E esse nitrogênio, ele é capturado por uma solução ácida, de ácido bórico. Então, a gente faz uma destilação e captura do nitrogênio no ácido bórico. E aí, depois, a gente quantifica esse nitrogênio através de uma titulação. Essa é a metodologia de Kildown. Então, a metodologia que tenta, a melhor metodologia que a gente tem para medir o teor de proteína é quantificar quanto de nitrogênio tem na amostra. Só que a gente sabe que nem todo o nitrogênio que tem lá naquele alimento é proteína. Mas a gente sabe que, em média, 16% da proteína ela é constituída de nitrogênio. Então, se eu meço o nitrogênio, eu consigo estimar a proteína, em termos de peso. Está claro isso? Tá sim, professor. Tá? Sim. Então, significa que, se você considerar que 16% da proteína é nitrogênio, do peso molecular, então, achei a proteína 100%, o nitrogênio é 16. Se eu pegar e dividir 100 por 16, eu tenho um fator de 6,25. Então, para cada nitrogênio que eu meço, se eu multiplicar por 6,25, eu vou ter uma unidade de proteína correspondente àquele nitrogênio. Está claro? Então, a análise de proteína, chamada de proteína bruta, que é uma análise de Wende, uma metodologia da Estação Experimental de Wende, na Alemanha, que foi a primeira que propôs o método, né? O que ele faz? Ele digere a amostra, titula, ele destila e titula, pega e quantifica o nitrogênio e multiplica por 6,25. Ok? Então, a gente está dizendo, olha, todo o nitrogênio que tem nesse alimento é proteína. Mas a gente sabe que nem todo o nitrogênio presente no alimento é proteína. Tá? Tá, Alô? tá bom. Beijo, tchau. Estão entendendo? Tá sim, professor. E aí, essa metodologia da proteína, hoje ela evoluiu e a gente consegue determinar quanto desse nitrogênio total é nitrogênio não proteico, que é esse de cima, é aminoácidos livres ou peptídeos, ou é proteína verdadeira, a gente já consegue separar isso, tá? Então, a proteína bruta é todo o nitrogênio junto. Tem jeito de dividir as formas como o nitrogênio está presente na planta ou no alimento? Tem. Então, existe um método, que é o método de fracionamento da proteína da Universidade de Cornell, onde você vai usar reagentes e separar ele em partes, tá? Então, tem jeito de avançar nessa determinação. Aqui tem compostos nitrogenados, porque você tem parte que não é proteína verdadeira, parte que é, né? Então, aqui, ok, né? Carboidratos. Os carboidratos, na maioria dos alimentos, eles têm uma grande participação do que a gente chama de fibra vegetal. A fibra vegetal, ela é a parede celular da célula do vegetal, que é constituída de celulose e de hemicelulose. Tanto a celulose quanto a hemicelulose são carboidratos. A celulose é um carboidrato bem grande, é um polímero de carboidrato simples, né? E qual é o seu açúcar básico? É a glicose. Então, a celulose, ela é uma glicose ligada em glicose através da ligação beta, tá? E o amido do pão, o amido de milho,
ele também é uma glicose ligada em glicose, mas a ligação é tipo alfa. Então, a posição que um carbono se liga a outro define o tipo da ligação, se é alfa ou beta, e se for alfa é amido, e se for beta é celulose. Nós, animais superiores, né, o ser humano, a gente produz enzima para digerir ligação tipo alfa. Então, a gente consegue digerir amido, mas a gente não consegue digerir celulose, fibra, ok? Ok, professor. Tá? Então, a gente tem que... Agora, a hemicelulose, que é um outro tipo de carboidrato dessa parede celular, da fibra vegetal, ele tem açúcares de 5 carbonos nele, como pentose, xilose, arabinose, né? E também a gente não consegue digerir. Então, tanto celulose quanto hemicelulose fazem parte da parede celular, da fibra vegetal, né? O que, nessa primeira metodologia antiga, definiu-se como fibra bruta. Era feita uma metodologia para quantificar a fibra bruta. E depois essa metodologia ela foi sendo menos utilizada, e hoje, para a nutrição, a gente trabalha com fibra em detergente neutro, que é a metodologia que efetivamente consegue mensurar com precisão a quantidade de parede celular ou de fibra vegetal. Ok? Fibra no seu conceito estrito. Tá? Agora, existem carboidratos que não fazem parte da parede celular, da célula vegetal. Estes são carboidratos de reserva. Então, seriam quem? Seria o amido, os açúcares solúveis, né? Aí, os açúcares solúveis simples, né? A própria pectina, né? A pectina é um constituinte de algumas frutas, por exemplo, o bagaço da laranja é pectina, o bagaço do maracujá é pectina, né? A maçã é constituída de pectina. Lógico que ela tem frutose ali, ela tem açúcar, tem água, mas o material estrutural da maçã é pectina. E quando ela começa a se degradar, que ela começa a dar aquela sensação de estar esfarinhando, de estar com areia, é porque a pectina ela está se degradando, tá? Então, amido também é um carboidrato de reserva, então não são os carboidratos da parede celular. Regra geral, quase todos esses aqui, a gente consegue aproveitar. A gente não consegue digerir pectina, e a gente tem algumas limitações com algumas frutoses, tá? Em termos de velocidade de digestão. Mas os outros todos a gente consegue oxidar aí no nosso metabolismo. Aqui, os carboidratos da parede celular, não. Eles não têm função nutricional de dar energia, mas eles têm função de constituição do bolo alimentar e de criar consistência no trato digestivo, do conteúdo do trato digestivo, para que a gente consiga ter o movimento peristáltico e a propulsão desse alimento, ou do bolo alimentar, no fluxo digestório, tá? Ok? Já já eu vou explicar o que está em amarelo de uma outra forma. Agora, gente, esses compostos fenólicos, para vocês entenderem, eu vou começar explicando pelo tanino. Vamos pensar aqui num cacho de uva, né? A gente sabe que existem vários tipos de uva, e dependendo da safra, do ano, da região, do clima, a uva pode dar um vinho de melhor ou pior qualidade, não é isso? Sim. Né? E por que a gente fala? Dependendo da variedade, da genética da uva, dependendo da região, de um ano para o outro, por que muda a qualidade do vinho? Porque, gente, vinhos de elevada qualidade, vinhos bons, eles são... Como é que ele é feito? Você pega a uva, esmaga a uva, tira o suco. Aí você vai fermentar esse suco. Só que antes do processo de fermentação, você vai deixar esse suco embebido com as cascas da uva, para que a casca que contém o tanino solte o tanino, né, na solução. Portanto, ele tem uma certa solubilidade.
E o tanino, ele é um fator antinutricional e ele é um fator que vai conservar o vinho. Então, e que vai dar essa característica do vinho ser muito seco, mais ou menos seco, ou um vinho mais suave, né? Então, materiais genéticos, uvas de maior teor de tanino, vão dar vinhos mais secos, né? Uvas com menos tanino vão dar outras sensações, né? O tanino é aquilo que faz, quando você come a banana verde, você sente aquela amarração na língua. Aquilo é o tanino que dá, tá? E a banana, quando ela amadurece, ela vai decompondo o tanino até ele desaparecer, aí está apto ao consumo. Então, o tanino é um composto fenólico fundamental aqui para isso. E a lignina está presente em todos os alimentos de origem vegetal. Por quê? Porque ela está presente na parede celular. É ela que cria rigidez na célula vegetal. Então, quando você pega um pezinho de alface e você lava as folhas externas, depois você lava as folhas internas, qual das duas é mais macia? As de fora ou as de dentro da cabeça do alface? Mais macias de dentro, não é isso? Então, as folhas externas da cabeça do alface, elas têm um teor de lignina um pouquinho maior, porque tem que endurecer a fibra, endurecer a parede celular para proteger a planta. Então, quando você ouve falar assim, madeira de lei, o que é madeira de lei? Aroeira. É madeira que na fibra tem muita lignina. É uma madeira que... E a lignina é indigestível. Então, só existe um grupo de fungos chamado fungos que produzem ligninase que vão conseguir apodrecer isso. Mas, mesmo assim, existem madeiras que levam séculos, né? Essas são as madeiras de lei, né? Não faz parte dos alimentos. Regra geral, os nossos alimentos têm baixíssimo teor de lignina. Ainda bem, né? Porque senão ia atrapalhar o nosso processo digestivo, ok? E nos lipídios? Os lipídios, então, são todo o óleo ou a gordura contida no alimento. E estes são extraídos por solvente, né? Tipo éter de petróleo ou éter etílico, tá? Então, a extração por éter, a gente fala de extrato etéreo, é o que se extrai com éter, a gente tira toda a gordura, todo o lipídio que tem no alimento. Mas, junto com eles, com esses lipídios, vão sair as vitaminas lipossolúveis, né? Então, quando a gente mede o extrato etéreo, a gente vai estar tirando os lipídios, mas a gente vai estar tirando alguns pigmentos vegetais, e nós vamos estar tirando também, como os carotenoides, e vamos estar tirando também algumas vitaminas lipossolúveis, ok? Então, aqui a gente está enxergando a decomposição do alimento do ponto de vista químico e nutricional, mais do ponto de vista nutricional do que químico, porque do ponto de vista químico a gente deveria estar falando de substâncias puras retiradas dali, por exemplo, do nitrogênio, por exemplo, do cálcio, do fósforo, né? Quando a gente agrupa substâncias, esse agrupamento de substâncias são chamadas de frações bromatológicas. Então, a proteína bruta, o extrato etéreo, que está aqui nos lipídios, né? Ou a fibra, o FDN, ou a fibra bruta, né? Ou a matéria mineral, que a gente viu no começo, são frações bromatológicas, ok? Tá claro isso? Tá sim, professor. Sim, Tá? professor. Então, pensa na seguinte situação, você foi visitar uma determinada empresa, essa empresa tem um produto, pediu para você fazer uma rotulagem daquele alimento, você tem lá a proporção de cada coisa que tem no alimento, tal, mas você fica com vontade de analisar esse alimento, né? E esse alimento ele tem uma certa umidade lá, ele não é um alimento seco. E você quer levar para o laboratório, e como é que você faz? O que você teria que fazer para mandar esse alimento para o laboratório? Tem que fazer a secagem dele, né? Retirar a água, para poder ter a matéria seca, para poder fazer as análises.
Mas você tem que fazer a secagem, a pré-secagem, para que ele não estrague. Porque senão você vai ter que congelar e mandar ele congelado. Mas aí você tem que arrumar isopor, gelo seco. É muito mais fácil você desidratar, uma forma de secar, né? Se você não puder desidratá-lo dentro de uma estufa, você pode tentar secar a sombra, né? Mas o ideal é que você controle peso inicial e peso final para mandar ou para levar para o laboratório, né? Ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte, mais ou menos a mesma coisa que eu estava falando, mas eu vou detalhar um pouquinho mais, tá bom? Alguém aqui da turma gostaria de tentar apresentar isso aqui? Ou até chegar até o nível que você fala, até aqui eu sei falar, professor, até aqui, daqui para frente eu não consigo. Quem que vai ser corajosa ou corajoso? Bom, não está valendo mais, estava valendo 1 ponto na nota, agora perdeu. Então, eu vou falar. Tá bom? Você viu como é que você joga o ponto fora? Né? Então, vamos lá. O alimento, a gente tira a água dele, sobra matéria seca. Essa matéria seca tem os 2 constituintes, a fração inorgânica e a orgânica. A inorgânica, ela é obtida através do quê? Pessoal, vocês preferem que a partir da próxima aula eu faça live? Ou preferem Google Meet? Como que é, professor, que o senhor falou? A partir da próxima aula, vocês preferem live ou Google Meet? Não, professor, antes que eu estava explicando da aula. Antes, eu rifei aqui 1 ponto na nota e ninguém quis falar. Aí eu falei, não vale mais, agora quem vai falar sou eu. Então, eu perguntei se alguém queria explicar. Vim explicando até o ponto que consegui. Aí eu sigo, entendeu? Ou ajudo. Eu perguntei se a fração inorgânica ela é obtida como? Você pega o alimento, a matéria seca e queima. Aí sobra a cinza, não é? Sim, me recordei que o senhor falou disso. É a cinza, tá? Coloca na boca, né? Mas, gente, é o seguinte, se você for trabalhar análise de alimentos para medir esses elementos minerais, todos eles, lá na frente do meu laboratório, tem a sala do laboratório do professor Emerson. Lá nesse laboratório tem um equipamento chamado espectrofotômetro de absorção atômica. Esse equipamento, ele mede todos os elementos da tabela periódica. Ele tem condição de fazer isso, né? Porque, às vezes, você tem que trocar o tipo de lâmpada, de luz, para calibrar e poder fazer isso. Então, se você vai fazer uma análise de um alimento, você não precisa pegar o alimento, secar, queimar ele, sobrar cinza, para depois pegar essa cinza e fazer uma solução e levar para o equipamento. Você pode pegar a matéria seca, o alimento, e colocar num tubo e fazer a digestão ácida com ácido sulfúrico. Quando você faz isso, você degrada todas as estruturas, porque esse ácido ele vai reagir sob aquecimento, ele vai trabalhar em cima de um bloco de aquecimento a 400 graus Celsius. Então, você imagina, você ferver o ácido a 400 graus Celsius e queimando degradando toda essa matéria orgânica. Esses minerais todos vão sair e vão ficar na solução. Aí você vai pegar essa solução, diluir, se for o caso, fazer o preparo da metodologia e levar para o espectrofotômetro de absorção atômica. Então, lá você vai conseguir dosar quanto tem de cálcio, quanto tem de fósforo, né, de sódio, assim por diante. Ok? Essa é assim que se faz com solos, por exemplo. Né? Solos, você faz a extração dos minerais todos do solo e leva lá a solução para o espectrofotômetro. Aí, uma mesma amostra, ela vai ler, o equipamento vai ler todos os elementos químicos. E aí vem uma pergunta curiosa aqui.
como é, ou qual é o princípio que vocês imaginam que este equipamento usa para conseguir quantificar o cálcio, o fósforo, o zinco, o iodo, o selênio, o cobre. Como é que será? Vocês já ouviram falar que o Sol ele é feito de hidrogênio e hélio e tem um pouquinho de ferro, né? Alguém foi lá e tirou uma amostra do Sol? Como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe qual é a composição de uma estrela? Qual é a composição de um alimento? É o mesmo princípio físico. Quando vocês já ouviram falar de um fenômeno que quando você dá energia para um átomo, o elétron dos orbitais mais externos, eles ganham energia e mudam de orbital. Aí depois eles voltam para o seu estado fundamental. E quando eles voltam para o seu nível energético original, eles emitem a energia que receberam na forma de luz. Já ouviram isso? Sim. Já, professor. E cada elemento químico, ele tem uma quantidade de elétrons diferente. Então, a tabela periódica começa lá no hidrogênio, que tem um elétron, e vai até o último elemento químico, que eu nem lembro qual é. Né? Do elemento 200 e sei lá o quê. Não sei, tem que olhar, abrir a tabela e ver. Cada elemento químico, quando é energizado, ele, ao retornar, ele libera uma luz numa cor específica, num comprimento de onda específico. Então, esse espectrofotômetro, o que ele faz? Ele joga a solução que você preparou numa chama, no fogo, os elementos químicos todos são energizados, esse elétron vai e volta e emite uma luz. E aí, esse equipamento ele é calibrado para medir a intensidade de cada faixa de comprimento de onda. Então, ele vai estar medindo a faixa do cálcio, a faixa do fósforo, a faixa do sódio, a faixa do zinco, a faixa do ferro. É assim que se faz a análise da composição química de uma estrela. Você, através de um telescópio, você capta a luz que ela emite, você filtra essa luz num prisma e, através da proporção das cores que você consegue, você faz a inferência da proporção e quais elementos químicos possivelmente fazem parte daquele corpo lá. Tá claro? Então, medir a cinza, você está medindo em peso. Quantos gramas eu tenho em 100 gramas de milho? Você queima os 100 gramas e vê quanto deu de cinza. Isso aí é a soma dos minerais. Mas para quantificar cada um dos minerais, você precisa digerir isso em ácido, preparar a solução e levar para o espectrofotômetro. Ok? Então, e da parte orgânica, a gente vai falar então de nitrogênio, que em sua maior parte nos alimentos é proteína, em lipídios e carboidratos. Primeiro, falando do nitrogênio, é o seguinte, nem todo nitrogênio presente no alimento é proteína. Vou dar um exemplo. Vamos pensar no presunto, na fabricação de presunto. Quando a gente vai fabricar o presunto, um dos aditivos que é colocado é nitrato. Por quê? Porque ele é um conservante, porque ele deixa rosinha, né, porque fica gostoso. Esse nitrato, né, que é um NO, acho que é NO2, né, ele não tem função nutricional para a gente. Ele tem uma função lá no produto, no processo, né, uma função de coloração e de durabilidade, de vida de prateleira. Né? Esse nitrato, quando você consome, você absorve esse nitrogênio vai para o fígado joga ele no ciclo da ureia, transforma em ureia, joga na corrente sanguínea, é eliminado no rim e sai na urina. Ele quer dizer que o nitrato que você consome, ele gasta energia no seu metabolismo para ser eliminado.
E eu não posso, ou, aliás, eu posso pegar o presunto, faço uma análise de proteína bruta, o nitrato que está no presunto, eu estou dizendo que é proteína, mas, na verdade, ele é ou não é? O que você acha? Se a gente contar o nitrogênio do nitrato para calcular a quantidade de proteína do presunto, a gente está superestimando ou subestimando o teor de proteína? Subestimando, professor? Não, você está superestimando, porque você está considerando como sendo proteína um nitrogênio que não é. Entendeu? Agora sim. Porque se você pega o presunto, digere o presunto, pega todo o nitrogênio dele e multiplica por 6,25, você vai dizer, ó, aqui tem tanto de proteína, mas, na verdade, uma parte desse nitrogênio não é proteína. Por isso que a gente dividiu lá em nitrogênio não proteico. Então, você pode ter ureia, nitrato, aminas, aminoácidos livres, e você tem os aminoácidos essenciais, né? E não essenciais, que fazem parte da proteína propriamente dita. Então, se você medir a proteína bruta, você está fazendo nitrogênio vezes 6,25. Aí você mediu tudo isso aqui. Agora, você pode ir para um HPLC e medir só os aminoácidos, né? Ou você pode, no laboratório químico, fazer uma extração daquilo que não faz parte de proteína verdadeira. Também é possível, tá? Então, a proteína bruta, ela é o maior valor, ela é a que superestima. Agora, se for um alimento que não tem nitrogênio não proteico, por exemplo, você está falando de um alimento onde quase tudo que está lá é proteína verdadeira, você está falando de um grão de soja, por exemplo. Então, você vai ter quantidades muito pequenas de aminoácidos livres, tá? Se bem que aminoácidos livres a gente usa no nosso metabolismo. Isso é nutriente. O que não é nutriente para a gente são aminas, que é NH2, amônia, NH3, a ureia, tá? O nitrato, isso não é. Mas aminoácido é nutriente, tá? A gente consegue absorver e depois utilizá-los no nosso metabolismo, ok? Agora, falando de lipídios, os lipídios são constituídos de ácidos graxos, né? Esses podem ser ácidos graxos simples ou compostos, né? Esses ácidos graxos compostos, né? Gorduras neutras, esteroides. Então, os lipídios são precursores de alguns hormônios muito importantes, como a testosterona, né? Como o estradiol, tá? No nosso metabolismo. Então, é importante a presença de lipídio na dieta. O que você não pode ter é excesso, né? Agora, o que faz mal, o que te deixa desequilibrado, não é a proporção de lipídio em si, mas é o conjunto da dieta. É o equilíbrio, né? E o que é aquele equilíbrio, como que ele se relaciona com o seu perfil, seu tipo metabólico, tá? Aqui, junto dos lipídios, ele colocou as vitaminas ADEC, né, A, D, E e K, e os carotenoides, porque eles são lipossolúveis. Então, se você extrair lipídio, você vai estar extraindo esses carotenoides aqui. Se você tem uma ideia, na semana passada, eu estava fazendo a secagem do açafrão. Então, colhi o açafrão parece um gengibre, né? Para quem conhece açafrão, aí ralei o açafrão, botei na estufa a 60 graus, fiz a pré-secagem. Aí eu vim com esse açafrão seco e bati no mix até ele virar um pozinho bem fino. Aí guardei no potinho e fui lavar o mix lá, os equipamentos que eu usei. Aí estava tudo amarelo, né? Tudo impregnado de amarelo. Aí você passa sabão, água, não sai. E aquilo é beta-caroteno, né? Beta-caroteno é solúvel em quê? Em água ou em lipídio? Aqui, ó. Lipídio. Lipídio. Então, o que eu fiz? O que eu usei? Usei álcool. Joguei álcool, ele escorre. Você poderia jogar óleo de soja.
e lambuzar tudo de óleo, ele dissolve, e aí você usa sabão, e usa o sabão para grudar no óleo, e o óleo para grudar no caroteno, e você tira. Né? Então, aquela regra química do semelhante, dissolve semelhante. Vocês lembram disso, né? E agora, nos carboidratos, eu quero discutir um conceito com vocês, que é o conceito de fibra vegetal e fibra nutricional. Quando a gente fala de fibra vegetal, a gente está falando dos constituintes da parede celular das células vegetais, que são celulose e hemicelulose. Então, a fibra bruta, ela tenta, a proposta dela é medir a celulose e a hemicelulose. Por que eu disse que é a proposta? Porque a fibra bruta, ela é uma metodologia de um ataque ácido e depois básico, né, com ácido clorídrico, depois com hidróxido de sódio, e ela solubiliza uma boa parte da hemicelulose. Então, quando você mede a fibra bruta, efetivamente, o que está ficando lá é quase que celulose. A hemicelulose está indo embora, por causa do ataque ácido básico, do pH. E aí foi uma proposta da Universidade de Cornell, do professor Peter Van Soest, e falou, ó, vamos usar a metodologia dos detergentes, porque a gente usa um detergente neutro, e como o pH é neutro, a hemicelulose não vai embora. Então, ao invés de usar ácido e base, a gente usa um detergente na metodologia e consegue medir com bastante eficiência a celulose e a hemicelulose. Aí seria o FDN, tá? Fibra e detergente neutro. O que não está no slide, você anota no papel aí, tá? Agora, fibra nutricional são aqueles componentes da dieta que não são possíveis ou passíveis de digestão por algum motivo, né? Então, por exemplo, se eu falar pectina, a pectina é um carboidrato que faz parte lá dos carboidratos não fibrosos, né? Ele não está lá na parede celular. Só que ele, no nosso sistema digestório, ele não pode ser digerido. Então, quando você come a pectina, ele fica presente, ele não é digerido, e ele tem o mesmo comportamento que a celulose e que a hemicelulose. Então, ele tem um comportamento de fibra no sistema digestório humano. Isso é fibra nutricional, tá? A fibra vegetal é celulose e hemicelulose, ok? Agora, os animais ruminantes, a flora microbiana que existe no rumen desses animais, ela consegue usar a pectina, né? Então, o bagaço de laranja tem a mesma energia, tem 85% da energia que o milho tem, para o ruminante, mas para a gente não. Ok? Alguém já viu aqueles venenos de botar em formiga, que vem, parece uns macarrãozinhos assim, uns pellets, chama isca para formiga. Aí você coloca lá perto do formigueiro, aí a formiga carrega essa isca, leva para dentro do formigueiro. Já ouviram falar disso? Já sim, professor. Né? Sim, nunca ouvi. Essa isca, ela é feita de pectina, é bagaço de laranja. Por que a formiga carrega? Porque ela vai digerir o bagaço da laranja? Não. A formiga carrega porque ela leva lá no fundo do formigueiro para crescimento de fungo. Ali cresce muito fungo na pectina. Ela é um excelente substrato para crescimento de fungo. Então, a formiga leva a pectina para tratar do fungo. Aí o fungo cresce e ela se alimenta. E aí o veneno de formiga botou um fungicida na pectina. Então, ela carrega o bagaço de laranja lá para dentro do formigueiro, bota lá no fungo e ela levou o veneno, o fungicida para dentro. Aí o fungo morre e a formiga morre de tabela. Entendeu? É assim que funciona esse formicida aí. Então, esse desenho da maçã, olha que interessante, como é que eles estão representando as coisas aqui. A maior parte da maçã é água, né, gente? Não preciso nem falar. Mas aqui não vai estar falando da água. Aqui vai estar falando de tudo que tem na maçã e que não é água.
tá? Então, a gente tem lá a energia de 100 gramas de maçã, 52 quilocalorias. Ok. Essa energia, ela é proveniente de quais componentes que estão aparecendo nessa figura? Dos verdes, dos azuis ou dos vermelhos? Em cores, né, que eu estou falando aqui, me referindo. Dos verdes? Dos verdes, né? Carboidrato, lipídio e proteína. Né? Então, isso aqui é a maior parte, né? Então, você está vendo, ó, 100 gramas de maçã, tem 13,81 gramas de carboidrato, quase nada de gordura e quase nada de proteína, quer dizer, o resto todo é água. Se você pegar e tirar de 100, tira 13,81. 100 menos 13,81. Dá 96% de água. Né? Agora, nessa constituição aqui, de carboidratos, lipídios e proteína, ainda a gente tem dissolvidos ali minerais e vitaminas. Né? Os minerais, a gente tem aqui, ó, zinco, ferro, sódio, magnésio, o cálcio, fósforo e potássio, e das vitaminas C, E e as vitaminas do complexo B, né? B3, B6, B12, B1, A. Aqui em microgramas, tá vendo? Aqui em miligramas, microgramas, você divide muito mais do que miligramas, né? Aqui é 1 milhão de vezes, aqui é 1000 vezes, né? A divisão, certo? Ok? Então, esta energia, ela sai da oxidação desses 3 componentes. Além dos macrocomponentes, você tem minerais e vitaminas. Isso aqui podia ser um milho, podia ser um pedaço de pão, um bolo, podia ser uma linguiça, podia ser um prato de comida, um PF, né? Podia ser como é que fala aquele prato de comida que a gente faz muito aqui do Tocantins, é o chambari, podia ser um chambari. Né? Se fosse um chambari, ia ter carboidrato? Quase nada, mas ia ter proteína e gordura, né? Bastante. Né? Então, o que está mudando, gente, entre os alimentos é a proporção dos seus nutrientes, que, em última análise, reflete a própria constituição química daquele alimento. Então, o que é nutriente para a gente? São aqueles elementos químicos que fazem parte da nossa constituição corporal ou da nossa fisiologia, do nosso metabolismo. Tá claro? Sim, professor. Professor, Oi. o link dessa aula você vai disponibilizar depois lá no Moodle? Estou gravando aqui. Assim que eu receber, ela vai aparecer aqui, ó. No dia de hoje, embaixo dessas aqui. Deixa eu fechar aqui. Ok. Então, assim, ó, dia 26. Agora, se vocês assistirem, ó, aqui você vai ter essa aula do dia 25/11, você vai ter essa aula do dia 17/3, você vai ter esta aula do dia 26/5. Então, são turmas diferentes, com perguntas diferentes, a aula sai diferente, mas você vai ter a oportunidade de assistir 3 em 1, né? A aula de hoje, o nosso debate de hoje, e os que já ocorreram. Então, isso é fantástico, tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o link do livro do Leninger aqui. Não sei se você já tem, então clica no link, ele vai baixar, ele vai abrir no seu navegador o livro, aí você faz o download, tá? Livro fantástico. E se você for lá no dia 14/7, na aula do dia 14/7, aqui, ó, você vai ter link para outros livros, ó. O livro de Tratado de Fisiologia Médica, em português, do Guyton, toda a parte fisiológica, né? O livro de nutrição do Krause,
né? E os materiais de exigência nutricional, que eu resumi e montei para vocês como é que fala? Uma apostila, né? Eu fiz um resumo desses materiais aqui. Quando a gente estudar requerimentos nutricionais, vocês verão que a gente vai usar uma apostila nossa, tá? Mas a partir de cálculos desses materiais aí, ok? Então, vai aparecer aqui um quarto ponto, gravação da aula síncrona de hoje, vou descrever aqui e vai estar o vídeo aqui embaixo, ok? E, outra orientação que eu quero dar para vocês é a seguinte, deixa eu desligar aqui a parte de edição. Quando vocês entrarem aqui, vocês vão ver que do lado de cada caixinha dessa tem um quadradinho. Esse quadradinho, quando ele é feito com uma linha contínua, você pode ir lá e marcar como você tendo assistido. Eu assisti essa aula. Eu já vi esse conteúdo, para você ir marcando a sua evolução. Quando esse quadradinho aparece com linhas pontilhadas, você não pode marcar a conclusão. Aí é você fazer a atividade e o Moodle registra automaticamente que você já fez. Entendeu? Então, o Moodle usa uma linha pontilhada quando ele marca automático e uma linha contínua quando ele deixa você marcar. Então, eu deixei aqui para vocês marcarem, tá? Deixa eu ver se está aqui a prova. Tá? Aqui, quando chegar na data da prova 1, dia 23/6, é o conteúdo do módulo 1. Então, tudo que está aqui no módulo 1 vai cair na prova 1. Ok? Tá? E depois, no final, no módulo 2, na prova 2. Beleza? Então, gente, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, deixa eu trazer a tela para cá. Eu vou escrever aqui no chat presença. Bota um pezinho aí, por favor. Agora, na próxima aula, toma um pouquinho mais de café. Tá? Para dar uma cafeína, uma energizada. A gente botar essa turma aqui para falar. Vocês são sempre assim, quietinho? A gente é quieto. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Profissionalmente, você só vai conseguir deslanchar a sua carreira profissional e se desenvolver se você soltar o verbo, se você falar, se você interagir, se você perder o medo. Então, é necessário que vocês comecem a desinibir, e é exatamente nesses momentos de aula síncrona, sabe, que você tem que começar a soltar. Por quê? Porque toda a interação e o mundo mudou. A dinâmica está sendo toda online, né? Só para vocês terem uma ideia, eu estava dando aula aqui, vocês estavam ouvindo a professora Flávia falando. A gente participa está auxiliando como é que fala? A montagem, a estrutura da AgroTeams agora, que vai acontecer esse ano. Então, a UFT está trabalhando junto com a SEAGRO, que está trabalhando junto com a Embrapa, que está trabalhando junto com a FIETO, que está trabalhando junto com todos os órgãos. E todos esses profissionais estão interagindo online. Está todo mundo via Google Meet, Zoom, está todo mundo fazendo conferência, apresentação de palestras, debate, mesa redonda, tudo sendo gravado e produzido, e tudo nessa sistemática. Teve gente que teve que aprender na amarra, né? Não tinha noção. E vocês estão tendo a oportunidade de pegar da metade, vamos dizer assim, do curso para adiante, já dentro de um formato que é o formato que vai exigir isso de vocês no mundo do trabalho. Essa versatilidade, esse jogo de cintura, essa capacidade de
de interagir, de improvisar, né? Às vezes você planeja de um jeito, chega na hora, não dá, adequar a ferramenta ao tipo de conexão, ao tamanho da reunião, a duração, e assim por diante. Então, isso tudo é muito importante. Tá? Tem gente que está entrando agora na faculdade, já vai pegar um mundo transformado, né? Nós, enquanto instituição federal de ensino, a gente não pode voltar ao presencial fazendo tudo da forma como era feito, porque o público, as instituições, o mundo, as relações de trabalho, tudo mudou. E a gente precisa capacitar todos vocês, não só uma capacitação ligada à disciplina em si, mas uma capacitação ligada a esta nova modalidade ou forma de relacionamento. A gente começa exercitando isso em aula, num grupo pequeno, com pessoas que são amigas, né? Próximas, onde você tem liberdade, onde você tem a total possibilidade do erro. E aí você vai se adaptando com isso. Então, esse desenvolvimento, ele é fundamental. Tá bom, gente? Então, leva esse recadinho. Para a próxima aula, assiste o conteúdo lá antes, tá? Eu acho que vocês aproveitam mais, tragam perguntas, investiguem sobre o assunto, tragam perguntas para a gente poder escapar daquele roteiro estrito que foi pensado para a aula e a gente conseguir, então, amplificar toda a temática e aquilo que nós vamos estar discutindo na aula síncrona. Porque o momento síncrono é para a gente fazer diferente, é para a gente transcender, é para a gente discutir todas as aulas que você viu isoladamente. Pontos que você não entendeu bem, anota, e aí é nesse momento síncrono que a gente vai arredondar essas coisas. Tá bom? Então, agradeço, tá, a presença de vocês. É sempre muito bom poder interagir. A gente faz muito esse trabalho offline, estrutura tudo isso, mas a gente faz isso para você, né? E é muito bom quando a gente chega na aula síncrona e você está lá, né? E você participa. Então, eu acho que todo mundo já sentiu isso em algum momento. E se um dia vocês estiverem em sala de aula, vocês vão ver o quanto a participação de vocês, alunos, é importante e motiva a gente. Tá bom? Grande abraço, estão dispensados. Muito obrigado.